Um bom dia a todos. Meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar, dessa casa, e quero convidar a todos para que nós possamos, nessa manhã, fazer uma breve leitura, conversar um pouco sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e falar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que nós comecemos com uma prece. E que nessa prece nós fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente, elevemos o nosso pensamento ao nosso querido, ao nosso Mestre amado, Jesus. Imaginemos nesse momento a sua figura à nossa frente, a nos estender a mão, e que daí jorram luzes a nos consolar, a nos amparar, a nos auxiliar nos pequenos entendimentos, abrindo os nossos corações a cada dia aos seus ensinamentos. E agradecidos que estamos, iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Eu convido a todos para que peguem aqueles que têm o Evangelho segundo o Espiritismo e nos acompanhem nessa leitura. Ela se encontra no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item 11, Emprego da Fortuna. Eu convido a todos para que leiam esse primeiro parágrafo desse texto, porque ele nos remete ao título do capítulo, que é o Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a palavra servir, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a dois senhores. É isso que esse primeiro trecho nos traz. E o servir é aquele que serve, ou seja, eu não posso ser servo de Deus e ser servo das riquezas ao mesmo tempo. Não posso ser servo desses dois senhores, né? Então, eu sou o servo de Deus ou eu sou o servo das minhas riquezas? Eu sou o servo de Deus e sou o senhor das minhas riquezas? Ele nos remete também ele fala o dispenseiro infiel dos bens que te confiei. Isso nos remete à parábola dos talentos, que Deus nos confere talentos para que multipliquemos esses talentos. Então, pensemos no texto, o emprego da fortuna, da riqueza. A fortuna, ela nos remete à abundância, né? Então, alguém recebeu uma fortuna em dinheiro. É muito dinheiro, é uma abundância. Isso nos faz pensar muitas vezes, se a gente levar em consideração esse texto, que ele está se referindo simplesmente ao dinheiro. E aí eu posso dizer, não, eu não tenho dinheiro, então esse texto não é para mim. E na verdade, as riquezas, todos nós somos ricos em alguma coisa. Então pensemos, no que nós somos ricos? Vamos refletir sobre onde estão as nossas riquezas, onde está a minha fortuna. No dinheiro? Na autoridade? Né? Alguém que tenha muita autoridade em algum local? Nas aptidões? No meu trabalho? Na aptidão que eu tenho em alguma coisa? Na inteligência? Na família? A família é considerada um talento. Então, se eu tenho uma família que eu considero uma riqueza muito grande, né, como eu estou empregando isso? Então, eu vou fazer a leitura do próximo item para que a gente possa refletir sobre isso. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai essas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade.
Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que reergue sem humilhá-lo. Então ele nos convida a utilizar das nossas fortunas, das nossas riquezas, com caridade. E assim nós estaremos servindo a Deus e sendo Senhor das nossas riquezas. Se eu tenho o dinheiro, se ela é uma riqueza, se ela é uma abundância nessa existência, como eu me sirvo disso? Para as nossas satisfações pessoais, ou gerando empregos, pagando salários justos? Estou dando alguns exemplos, né? A autoridade, o poder, seja ele político, religioso, dentro de uma empresa, em qualquer instituição, como eu me utilizo dessa autoridade? Porque ela é uma riqueza e ela pode ser utilizada em benefício ao próximo, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Na minha família, se eu tenho uma família que eu considero a minha maior riqueza, como eu estou empregando essa riqueza? Como eu estou multiplicando esses talentos? Né? Como eu estou lidando com os meus familiares? Como eu estou educando os meus filhos? Quais valores eu estou passando para isso que é a minha maior riqueza? Né? Servir a Deus sendo o Senhor das nossas riquezas. As nossas aptidões, todos nós temos aptidões. Como eu me sirvo dessa aptidão? Né? Então esse é o convite desse capítulo, porque é muito fácil a gente pensar em fortuna e pensar em dinheiro. E aí, se nós não temos dinheiro nessa encarnação, parece que esse texto não é para a gente. E, na verdade, ele é para todos nós, porque todos nós somos ricos. É só pensarmos, a própria saúde é uma grande riqueza, talvez a maior, porque ela nos possibilita que nós possamos ir atrás de todas as outras riquezas, mas que ela não seja só para nossa satisfação pessoal, né? Então, essa é uma reflexão que no Evangelho no Lar, que é um dos motivos da gente estar aqui, esses valores, né? Como adquirir esses valores? E nós temos um rumo seguro através do Evangelho, através de Jesus. A prática do Evangelho no Lar nos possibilita trabalhar esses valores dentro dos nossos corações, porque é muito fácil se deixar envolver pelas questões materiais e ser servo disso. O mundo nos incita a isso, né? A ser servo dessas questões materiais. Então, o Evangelho é um roteiro seguro. A prática do Evangelho no Lar, ela é um momento em que a gente marca uma hora com a espiritualidade. A gente marca uma hora com Jesus. Faz uma breve leitura, como nós fizemos aqui. Começamos com uma prece, colocamos a água para fluidificar, assim como a gente faz aqui na Casa Espírita. Convidamos a nossa família, não violentamos consciências, então é um convite, né? Podemos fazer a leitura ao acaso, uma breve reflexão, ou fazer a leitura sequencial, né? Aqueles que não fazem o Evangelho no Lar, é recomendado que faça a leitura sequencial. E tem algo bem interessante nessa leitura sequencial, porque nós viemos falando agora, né, de não servir a Deus e a Mamon. E uma das coisas que é de grande valia e de grande auxílio nesse entendimento a respeito do porquê estamos aqui e a quem servimos, a reencarnação, ela nos auxilia muito, porque ela nos traz de que nós temos hoje, podemos não ter amanhã, no que diz respeito ao dinheiro, né? Eu posso ter dinheiro nessa encarnação, não me utilizar dele da maneira correta, simplesmente para satisfação pessoal,
E como um educador, como um pai faz com o filho, que ele retira o brinquedo ou o videogame se aquilo não está sendo produtivo, né? Ou alguma coisa, isso nos é retirado. Então, a gente começa a perceber que tudo que nos chega é para o nosso aprendizado e é para que nós possamos nos utilizar disso, multiplicando e fazendo bem ao próximo, como a nós mesmos, né? Então, não significa que não tenha que estudar, que não tenha que trabalhar, que não tenha que conquistar as coisas, mas por quê? Para quê? Né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz, durante a sua leitura, e reflexionada, né? Por isso que a gente diz, pelo menos uma vez por semana, marcar uma hora, fazer uma leitura de um breve trecho, como a gente está fazendo aqui, reflexionar sobre esse trecho, porque ele traz na sua sequência todo esse entendimento, o entendimento da imortalidade do espírito, da reencarnação, dos mundos habitados, para que a gente consiga ter uma relação melhor com esse mundo material, porque nós estamos no mundo material, então nós temos uma relação, né? A gente tem uma relação com a matéria, a gente tem uma relação com o dinheiro, a gente tem os nossos conflitos familiares, a gente tem as nossas dúvidas no que diz respeito às nossas aptidões, no que diz respeito às nossas profissões. Todos nós temos isso, nós crescemos com isso, né? Então temos diversos conflitos. E ele traz todo um roteiro seguro, um roteiro de Jesus, né, em que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, nos trouxeram um roteiro para que a gente possa ter esse entendimento. E é incrível, porque a cada nova leitura, se tu lê esse Evangelho 15 vezes, na sequência ou ao acaso, o entendimento ele vai se ampliando. O entendimento ele vai sendo para aquele momento da tua vida. Ele é um bom conselho. Ele é de grande auxílio. E aí a gente falando, né, a respeito de família, a respeito de valores. Quais são meus valores, né? Porque a gente fala em riqueza, fala em valores. Que valores eu estou estruturando? Se eu tenho um filho, que valores eu estou passando para ele? Ao que eu estou ensinando a dar mais valor? Eu estou ensinando a servir a quem? A Mamon? Ou estou ensinando a servir a Deus? Eu sirvo a Mamon ou eu sirvo a Deus? Eu sou senhor de quem? Eu sou senhor das minhas riquezas? Isso é uma reflexão importante, porque, como eu disse, nós estamos nesse mundo e todos os dias nos chegam pequenas tarefas, todos os dias nos chegam as nossas pequenas missões. E aí, todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. A quem servimos? De quem somos senhores? Então, quando a gente fala da prática do Evangelho no lar, é um momento de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ter um entendimento, e um entendimento com auxílio, porque nós temos toda uma equipe a nosso serviço, nos servindo, né? Para que a gente possa crescer em entendimento e vivenciar melhor e fazer desse mundo material mais leve. Porque quando a gente se utiliza das nossas riquezas para nossa satisfação pessoal, é contraditório isso, mas ela não satisfaz, porque nos gera mais sofrimentos, né? Então, a nossa consciência, quando nós temos o nosso dever cumprido, a consciência em paz, a gente consegue deitar e descansar. Cumpri meu dever, né? Então, quando a gente serve a Deus, a gente cumpre com o nosso dever. E esse servir, ele é nas pequenas coisas, né? Como eu vou tratar o outro, como eu estou me portando no trabalho naquele dia. Então, a gente pode todos os dias ter pequenas tarefas,
pequenas missões. E o Evangelho no Lar, ele com certeza é um momento de intimidade com Jesus, para que a gente possa ouvir os seus pequenos conselhos, né, que vão crescendo de acordo com o nosso entendimento. Então esse é o nosso convite. E eu convido a todos para que a gente possa finalizar com uma prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos em contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo por essa encarnação que nos traz diariamente a oportunidade de crescimento e de evolução. Agradecendo a tudo que temos, aos nossos familiares, às nossas riquezas, aos nossos talentos. Nós pedimos humildemente a Deus que nos auxilie a cada dia que passa, termos o entendimento, termos a percepção das nossas pequenas tarefas, dos nossos pequenos deveres, e que possamos ter cada vez mais a paz nos nossos corações, para que possamos sentir a verdadeira felicidade. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos aos nossos mentores, que estão sempre conosco, fazendo o papel de nos intuir e de nos auxiliar a cada dia. Que assim seja.